Olá, queridos, estamos chegando com mais um devocional diário. Que o Senhor te abençoe neste dia, que o Espírito Santo conduza o seu coração a receber mais uma palavra espiritual. Palavra que edifica e consolida a sua vida. Amados, estamos chegando com o tema negar a si mesmo, tomar a cruz e, enfim, seguir. Esta é a segunda parte de nosso devocional. Lá na primeira parte falamos um pouco sobre negar a si mesmo e agora estaremos concluindo e falando do tomar a cruz e, enfim, seguir. Já quero aqui começar com algumas breves conceituações do tema. Primeiro, o que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é acompanhar suas pisadas. Vejamos no versículo 21 o que diz. Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Seguir a Cristo é estar disposto a ir com Ele onde sua palavra apontar, é estar disposto a cumprir sua vontade. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, logo eu só sigo efetivamente a Cristo se estiver vivendo uma vida genuinamente bíblica. Ora, queridos, viver uma vida genuinamente bíblica vai necessariamente indicar as duas atitudes fundamentais que o texto descreve: negar a si mesmo e tomar a cruz. Jonathan Edwards, que disse: leia a Bíblia contra você. Bem, é isso mesmo. Conhecer as verdades bíblicas e aplicá-las com todo o coração vai requerer de você a tomada de algumas sérias atitudes, como, por exemplo, seguir as leis de Deus mais elementares, como não roubar, não matar, não adulterar, honrar pai e mãe, e etc. Queridos, assim como atitudes mais pontuais, como, por exemplo, vencer os vícios, superar paixões que não estão de acordo com a vontade santa de Deus, deixar uma vida inteira de mentiras, ódios e discórdias, abrir mão do amor ao material e ao financeiro, abrir mão do egoísmo, da falta de perdão, abandonar as más conversações e etc. O propósito das Escrituras, segundo o breve catecismo de Westminster, na pergunta número 3, é saber o que devemos crer acerca de Deus e sobre o dever que Deus requer do homem. Isso significa, então, amados, viver uma vida conforme a vontade de Deus. E uma vida conforme a vontade de Deus, um Deus santo e justo, é a vida que negou e continua negando a si mesmo, e que morreu para o pecado e continua se mortificando a fim de subjugar a carne. Apenas esta vida, enquanto vida da cruz, ressuscitará para a vida eterna. Agora, amados, segundo, seguir a Cristo significa realização, uma profunda remoção, uma definitiva mudança de lugar e posição. Agora eu quero explicar para você. O homem, seja crente ou descrente, tem em seu coração um trono. Ele foi criado para a glória de Deus e para Deus ofertar louvor, honra e glória. Portanto, todo homem tem em sua essência uma abertura ontológica, ou seja, ciência do ser, que pelo pecado se tornou corrupta e desligada do Criador. No entanto, a humanidade, desde sua queda, busca ainda pela satisfação ou preenchimento desse buraco ontológico, procurando continuamente e incansavelmente, insaciavelmente pelo sentido de si próprio. Porém, se ele crê em Deus
e em Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo por Ele transformado, vivendo conforme a santa vontade de Deus e como remido e perdoado por Cristo, logo, Cristo é quem ocupa o trono em seu coração, atribuindo a esse homem um sentido para viver e esperança de um porvir. Amados, quem crê em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Se ele não crê, ou se ele pensa que crer vivendo uma vida meramente religiosa e mundana, e com uma fé estática e sem frutos, provavelmente o trono em seu coração ainda está sendo ocupado por ele mesmo, pois esse vive a satisfazer as suas carências e vontades e não busca agradar a Deus. Amados, agradar a Deus é renúncia do eu, é profunda remoção do eu para dar lugar ao verdadeiro e único Rei, a saber, Jesus. Agora eu te pergunto, por que é a vida que agrada a Deus? Ou melhor, por que essa é a vida que agrada a Deus? Primeiro, porque Deus é santo e nós somos criados para louvor de sua glória. Segundo, a vida presa no pecado, amante do próprio ego, é inimiga de Deus, pois não pode andar na luz, mas antes vive nas trevas e segundo as obras das trevas. Agora, queridos, terceiro, o que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Está apto para glorificar a Deus através de sua vida, entendendo que ele pertence a Cristo e não mais vive, mas Cristo nele vive. Ademais, queridos, quem vive para agradar a si próprio não é livre, pois está preso no próprio pecado. Pensa estar livre, mas está enjaulado e já condenado. Portanto, Jesus nos ordena morrer. Gálatas capítulo 5, versículo 24, tem um texto interessante, eu compartilho contigo. Vós não podeis pertencer a Cristo Jesus, a não ser que crucificais todas as suas paixões e desejos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, também está escrito: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Meus amados, para o inglês evangelista Austin Sparks, nós não temos que morrer, nós estamos mortos. Temos que fazer e aceitar a nossa morte. Ou melhor, o que temos que fazer é agora aceitar a nossa morte. No batismo nas águas, nós vamos lá e dizemos: a posição que Deus estabeleceu para mim é a que estou aceitando agora. E eu testifico aqui, desta forma, que aceito a posição de Deus para mim, a saber que na cruz eu fui morto. Ora, amados, como se sabe, aceitar a mensagem e a proposta da cruz só é possível se o coração estiver regenerado. Daí, a transformação começa. A cruz é o início da caminhada cristã e não o final dela. Há um detalhe que precisa ser compreendido nessa passagem bíblica. Todo aquele que pode negar a si mesmo, que decide tomar a cruz e segue a Cristo com real adesão, só pode assim fazer se antes for regenerado pelo Espírito Santo, para enfim cumprir a ordenança de Cristo, descrita em Mateus 16, do versículo 24 até o 26. Então, amados, compreender isso exige uma análise interior, que sendo feita, necessariamente faz com que nossa ficha caia de vez em relação a quem nós éramos
e quem nós somos hoje. Tito, capítulo 3, versículos 3 ao 7, nos explica isso. Meus queridos, seguir a Cristo pressupõe regeneração, isto é, uma transformação pessoal que só pode ser feita por obra do Espírito Santo. E só pode pelo Espírito Santo que podemos falar, não para o próprio ego, e tomar a cruz para seguir a Jesus Cristo com verdade. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz são atitudes fundamentais para de fato seguir a Cristo, porque Jesus requer isso de seus discípulos. Entenda, por que Jesus requer isso de seus discípulos? Ora, as obras más que são próprias da velha natureza não podem agradar a Deus. Como acabamos de ver aqui, por isso é necessário negar a si mesmo. Creio que uma das piores marcas que uma pessoa pode trazer da infância é a negação que teve por parte de seus pais. Conheci pessoas com essa mágoa tão profunda e o sentimento delas tem um detalhe em comum. Sofrer a negação dos pais é uma ferida aberta na própria identidade. E se a pessoa não for curada, carregará tal ferida por toda a vida. Geralmente essas pessoas têm problemas com autoestima baixa. Bem, o que Jesus nos pede é algo semelhante. Porém, em vez de causar algum dano no outro, vamos causar um dano a nós mesmos. Como? Negando a nossa velha identidade e abandonando no seio da história a velha criatura. Isso causa dor, isso mexe, causa tristeza no início. Vou dar aqui um exemplo fictício. O José. Falando do novo José, salvo pela graça, arrependido e regenerado pelo poder do Espírito Santo, estará deixando aquele velho José, que amava a vida boêmia e algumas mazelas do passado. As pessoas próximas ao José chegam a perguntar: cadê aquele velho José que antes amava a noite e os prazeres da vida? Negar a si próprio é, portanto, uma afronta à velha natureza e às velhas vontades, porém, feita, como falei agora há pouco, com o auxílio transformador do Espírito Santo, que em todo momento traz consolo e ânimo. Meus queridos, o seguidor de Jesus, ele adota uma nova identidade. Ele repudia a antiga identidade. Ele põe-se totalmente à disposição de Jesus e nega tudo aquilo que o velho homem quer. Ele não continua mais com os modos de agir e pensar. Negar a si mesmo é submeter-se a Deus. É um ato de renúncia. Somente aquele que nega a si mesmo está disposto a percorrer um novo caminho, sendo agora guiado por Deus e não guiado segundo o próprio coração. Aliás, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Meus queridos, essa é a essência do discipulado. Negar a si mesmo. É como Paulo disse: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Você encontra esse texto em Filipenses capítulo 3, versículo 8 até o 11. Então, queridos, quando o velho homem ameaça se levantar, o regenerado homem o nega. Isso é um processo contínuo, o que requer a tomada da segunda atitude, que é definitiva, a saber, tomar a cruz.
Meus queridos, agora o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é algo definitivo na vida do cristão. Por que definitivo? Porque a cruz indica a morte. Nada mais. A cruz não é status para ninguém. Ora, ela não foi status para o próprio Cristo, que nela morreu como um maldito. Cruz indica somente a morte e só quem toma a cruz, de fato, pode seguir a Cristo. É ao contrário de seguir apenas alguma religião, instituição, grupo denominacional, filosofia que fala de Cristo e etc. Então, queridos, seguir a Cristo não implica em adotar uma forma de vida ou uma nova filosofia a fim de superar ou satisfazer vazios existenciais. Lembre-se, quando Jesus ordenou aos discípulos que perguntassem à multidão quem era ele, lá em Lucas 9, do versículo 18 ao 20, as respostas foram João Batista, Elias ou alguns dos antigos profetas. Aqui revelaram uma única coisa: a multidão seguia não o Jesus Cristo, Filho de Deus, que ia para Jerusalém sofrer, ser morto e ressurgir, mas algum profeta que viesse satisfazer a sede de resposta de um povo que carecia de ouvir a voz de Deus. Ainda que João Batista tivesse pregado chamando-os para o arrependimento. Jesus literalmente carregou a sua cruz e literalmente nela morreu. Ora, queridos, isso para nos redimir, pois somente o homem perfeito e ao mesmo tempo Deus forte Emanuel poderia pagar, enquanto homem, a nossa condenação e nos redimir enquanto Deus forte, que não pode ser subjugado pela morte, sendo Ele o autor da própria vida. Ele fez isso por nós. O que poderemos fazer por Ele? Bem, nada podemos fazer por Ele, mas podemos fazer muitas coisas para a glória dEle. A principal é tomar a cruz, morrer para o mundo e para o pecado e reviver para Deus. Pois se com Ele e para Ele morremos, com Ele e para Ele ressuscitaremos, para viver uma nova vida, uma vida abundante que jorrará para a vida eterna. Então, meus amados, tomando a cruz, podemos afirmar com a mesma certeza de Paulo que não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo por fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Meus queridos, tomar a cruz significa que o eu está derrotado para sempre e a velha criatura não tem mais poder algum. Significa que agora sou livre em Cristo. Ora, amados, mas quem toma a cruz e nega a si mesmo é livre? Como? Ora, quem nega a si mesmo e toma a cruz e subjuga a morte a si mesmo, está assumindo pela fé a dádiva da redenção e remidos por Cristo nenhum pecado, que antes prendia o seu corpo e a sua mente, poderá te prender mais. Pois Cristo é quem vive agora em você. Antes, eu não podia escolher não pecar. Eu simplesmente pecava. Agora, sou capacitado por Deus para dirigir-me ao bem. Não se trata de um livre-arbítrio, pois não o temos desde a queda, mas se trata de uma livre agência em relação ao pecado, ou uma livre escolha. Como livre em Cristo, posso dizer, pelo poder do Espírito Santo, não ao pecado, e viver uma vida reta a fim de agradar a Cristo, embora
certamente pecarei numa outra ocasião. Contudo, só somos agora livres e capacitados para escolher a vida. Exatamente. Nós somos agora livres e capacitados para escolher a vida. Cruz é sacrifício. Significa estar disposto a morrer e sacrificar. Aliás, a cruz poderá implicar na morte literal, se for preciso, pois quem toma a cruz nega a si mesmo e jamais ao Senhor. Então, amados, tem um texto em Colossenses capítulo 3, versículos 3 até o versículo 7, eu compartilho contigo o que diz: pois, o que diz respeito a este mundo, vocês já estão mortos e sua verdadeira vida está oculta em Deus, através de Cristo. Um dia, Cristo, que é a sua vida, se revelará abertamente e todos vocês compartilharão desta magnífica revelação. Considerem-se mortos aos contatos deste mundo. Não se associe com imoralidade sexual, impureza mental, paixões descontroladas, desejos maus e a cobiça das coisas dos outros, que é o mesmo que idolatria. Exatamente por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que se recusam a obedecê-lo. E nunca esqueçam que vocês faziam parte dessas coisas terríveis quando viviam naquela velha vida. Que texto poderoso! Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que texto, né? Esse texto de Romanos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo de número 14. E aqui, meus queridos, eu quero concluir o nosso devocional de negar a si mesmo, tomar a cruz e, enfim, seguir. Então, amados, seguir a Cristo, portanto, só pode ser algo real em sua vida, em minha e em nossas vidas, se antes negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Tomando essas duas atitudes fundamentais, poderemos seguir com verdade a Jesus Cristo e chamá-lo de Senhor. Apenas o regenerado, o transformado pelo poder do Espírito Santo, pode chamar Jesus de Senhor. Apenas aquele cuja vida é marcada pela presença de Jesus e caracterizada pelos frutos do Espírito, o Espírito Santo. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Apenas aquele que nega a si mesmo e toma a cruz pode viver uma vida santa e irrepreensível perante Deus, conhecendo o propósito de sua vocação e os mistérios de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, queridos, seguir a Jesus é seguir aquele a quem se conhece bem. Seguir a Jesus é ter firmeza de vontade e saber o que deve ser feito até chegar ao destino último de nossa existência. Seguir a Jesus é seguir a seus passos, como está em 1 Pedro 2,21, ou seja, viver uma vida parecida com a dele, em identidade com ele. Obviamente,
Isso não é fácil, não é algo gostoso a ser feito em algumas ocasiões. Às vezes implica em deixar amigos, familiares e parentes, ou mesmo deixar a confortável casa e sair pelo mundo, entrando em lugares hostis à sua presença. Mas tudo isso será feito com gozo e não só com angústia e aflição. Aliás, quem segue a Jesus de fato sabe que sua vida pertence a Ele e ama essa condição. Está já há algum tempo congregando numa igreja e percebe que ainda precisa se entregar a Cristo e segui-lo de verdade? Peça ajuda a Deus em oração. Ore por arrependimento, ore por quebrantamento, ore por avivamento. Negar a si próprio e tomar a cruz não são atitudes que o homem natural faz por livre vontade. São atitudes que são tomadas pelo auxílio transformador do Espírito Santo. E somente com esse auxílio poderemos seguir a Jesus. Com Ele reinar e com Ele viver por toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe, meus queridos. Que você possa estar meditando sobre a primeira e a segunda parte desse tema tão precioso para os nossos dias. Negar a si mesmo, tomar a cruz e, enfim, seguir. Amados, se você quer estar nos conhecendo, é só você acessar nossas redes sociais. No YouTube, lá no YouTube, meu querido, você pode colocar assim, ó. Ministério Pleno News, você encontra o canal, vá lá, se inscreva e após se inscrever, notifique lá o sininho, tá? Para que você possa estar recebendo nossos devocionais no decorrer, tá, deste ano. Também estamos no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Também estamos no TikTok. Lá no TikTok você coloca Ministério Pleno e o número 10, tudo junto, e você nos encontrará. Meus queridos, você gostou desse tema? Gostou dessa temática? Então, gostaríamos de saber a sua opinião. Faça o seu comentário logo abaixo e diga o que você achou e o que você aprendeu nessa temática tão importante. Fica com Deus, Deus te abençoe. Não esqueça, queremos saber a sua opinião e um cheiro no seu coração. Até o nosso próximo devocional. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti e só por ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por ti e só por ti. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti e só por ti. Aqui estou.